Olá, meu lindo, minha linda, professor Davi Morrai, mais uma vez com vocês. Estamos aqui na batalha, na correria, gravando toda a legislação do concurso de São José dos Campos, podendo presentear você, abençoar a sua vida aí, tá? E hoje nós vamos falar da Lei Complementar 56, de 24 de julho de 92, né? A lei que rege o servidor público de São José dos Campos, e vamos abordar os principais artigos do artigo 97 ao 120. Não são todos os artigos que eu trouxe na íntegra, porque você vai fazer uma leitura do seu documento, evidente, mas eu vou trazer aqueles artigos que têm cara de questão e vou trazer aqui como possivelmente a banca vai te cobrar algumas questõezinhas, e preparei para você também algumas questões aqui para fazermos na nossa aula de hoje, tá ok? Então, antes de seguirmos, inscreva-se no nosso canal, ajude o crescimento deste canal. O meu desejo é que você gabarite as questões de legislação. Deus, deixa o seu like aí, mete o dedo no like aí, abençoa o professor também, tá bom? E no final do nosso vídeo, nós vamos ter o desafio do concurseiro, tá bom, pessoal? Então, tem o desafio do concurseiro, que é uma ferramenta que eu uso com os meus mentorandos, e eu quero compartilhar uma ferramenta com você. Não importa o concurso que você faça, não importa se é processo seletivo, não importa. É uma ferramenta que funciona e tem que ser aplicada diariamente, e vai ser uma ferramenta que vai ajudar no funcionamento aí, para que você memorize trabalhos, resultados daquilo que você tem estudado, tá bom? Então, a gente vai seguir. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ajudar o nosso crescimento no canal. Temos preparado um material de muita qualidade para você, feito com muito carinho. E assim vamos seguindo aqui, falar dos artigos 97 ao 120 da Lei Complementar 56, de São José dos Campos. E vamos que vamos, minha gente. Vamos lá, meu lindo, minha linda. Então, eu peguei para você aqui os principais artigos. Claro, alguns tópicos, uma simples leitura resolve. Artigo 97 é um artigo que é muito importante, que fala de quê? Dos deveres, né, do servidor. Primeiro, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Então, eu vou marcar aqui, vou fazer algumas marcaçõezinhas bonitinhas para você aqui. Ser leal às instituições a que servir. Observar as normas legais e regulamentares, tá? Tudo isso aqui, possivelmente, acredito eu, que é um artigo muito forte para estar lá na nossa prova, no dia 23, bem como os prazos a que esteja obrigado. Cumprir as ordens superiores. Aqui, pessoal, aqui, minha gente, preste muita atenção, olha, exceto quando manifestamente ilegais. Então, claro, nós vamos cumprir ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Ninguém vai cumprir ordem ilegal no serviço público, tá? Então, é uma pegadinha que a banca pode vir aqui brincar com você, ó, dizer que você vai ter que cumprir ordens de qualquer natureza, não é de qualquer natureza, ordens legais, tá bom? Atender com presteza, né, o público, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. E esse parágrafo 7º aqui, o número 7 é muito importante, porque já tenho visto algumas pessoas até elaborando questões muito interessantes no que diz respeito a este ponto, porque você não leva direto à administração, você leva direto ao seu superior hierárquico, e a banca pode criar uma situação aqui, uma situação contextualizada, aonde você está diante ou de uma situação de irregularidade, ou tem conhecimento, e você vai fazer uma denúncia ao presidente da Câmara, e você não tem autonomia de fazer isso, você vai levar ao seu superior hierárquico, tá? E esse parágrafo 7 aqui, ele é muito interessante, porque você vai levar o conhecimento
da autoridade superior, ok? A que tiver ciência em razão do cargo, ou seja, o seu superior imediato é que vai tratar com outro superior sobre isso, tá? Há um parágrafo aqui único que trata em relação a este ponto. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público também é um dever do servidor público. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. É óbvio que nem tudo que nós ouvimos, né, é que você não tem conversas que você vai poder, lógico, falar dentro da tua casa, mas existem assuntos que são assuntos sigilosos, são assuntos que são assuntos de ordem financeira, são assuntos de ordem de decisão, são assuntos estratégicos da administração que não cabem, né, levar para a roda do churrasquinho da família, né? Então cabe agir um pouquinho com sabedoria, com entendimento, né? O artigo 97 ainda, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. O que é isso, né? O simples fato de você ser um servidor efetivo não diz, não te dá o direito de ser um devedor na praça, de dar cheque sem fundo, de dever todo mundo, né? Então, é ter uma conduta compatível com a sua moralidade, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas. O que é urbanidade? Com gentileza, com educação as pessoas. E representar contra a ilegabilidade. Olha que ponto importante, hein, pessoal? Omissão ou abuso de poder. A banca pode explorar o parágrafo 12 aqui, do nosso artigo 97, representar contra ilegabilidade, omissão ou abuso de poder, tá? Então, anote no seu caderninho aí esses 3 pontos que são muito importantes aí. Artigo de número 98. Ao servidor é proibido, e banca adora pegar isso, banca adora o que é isso, ó, proibido, o que é vedado ao servidor, né? Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, né? Então, as pessoas muitas vezes têm mania, né? No meio de serviço, quer ali comprar um pão, quer ali tomar um cafezinho. É proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, salvo, né, se você tem uma autorização do seu chefe imediato, tá? Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Então, isso também é vedado ao servidor, retirar qualquer documento ou objeto da repartição sem ter autorização do seu chefe imediato, da autoridade competente ali. Recusar fé a documentos públicos. Inclusive, isso aqui é algo constitucional, tá, gente? Isso aqui está na Constituição Federal. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Guarde esse ponto com você, olha, resistência injustificada. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Vamos seguindo aqui no artigo 98, olha. Vamos lá para o número 7. Coagir ou aliciar subordinados, no sentido de filiarem-se à associação profissional ou a partido político. Isso aqui é vedado, minha gente. A associação a partidos políticos, né? Filiação a partido ou associação, ela é de caráter facultativo, tá bom? É de caráter facultativo. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente, até o 2º grau civil. Muito cuidado com isso aqui, viu? Eu vou grifar para você, eu vou trocar a canetinha aqui, eu vou pedir que você escreva. Sabe por quê? Porque muitos documentos utilizam até o 3º grau civil. E a lei complementar 56, ela diz:
até o segundo grau civil. Preste muito atenção nesse item aqui, porque é aqui que a banca pode vir brincar com você, tá bom? Então, o que é vedado ao servidor público aqui? Manter sobre a chefia dele em cargo de confiança, né? Ou função, né? Uma esposa ou esposo, né? O cônjuge, um companheiro ou parente até o segundo grau civil. Tá bom, minha gente? Então, vamos seguir aqui, vamos que vamos. Guarde isso aí, segundo grau. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Tirar proveito pessoal, né? Ou para si ou para outro. Número 10, participar de gerência ou administração de empresa privada. Isso aqui, inclusive, é inconstitucional. Isso aqui, inclusive, está na Lei Orgânica de São José dos Campos, tá? Se você já conhece a Lei Orgânica, você sabe que você não pode participar da administração direta e indireta, de autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário, tá? Então, olha só, olha o que a banca pode explorar aqui, tá? Então, a gente tem lá, né, que faltou te falar, sociedade de economia mista aqui. Participar de gerência ou administração de empresa privada. Então, o servidor público ele não pode participar de quê? De gerência ou ser administrador de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de quê? Acionista, cotista ou comandatário. Esse artigo aqui pode ser muito explorado também pela banca, tá? Então, tome muito cuidado aqui com o número 10, participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, ele é vedado, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário, tá bom? Vamos lá, 11º, atuar como procurador junto a repartições públicas, salvo, aqui que as bancas adoram, né, minha gente? Quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiros. Então, ele não pode ser procurador, ele não pode exercer uma procuração junto a repartições públicas, salvo, exceto quando se tratar de quê? Benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes, até que grau? O segundo grau, ou cônjuge ou companheiro. Então, nós vamos linkar aqui, ó, ao nosso item de número 8, ao nosso item 11, tá? Lá ele não pode manter sob chefia o seu cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau. Aqui ele pode atuar como procurador dessas pessoas para benefício previdenciário ou assistenciais desses parentes, tá bom? Número 12, receber propina, óbvio, né? Comissão ou vantagens de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Praticar usura sobre qualquer de suas formas, né? Vamos seguindo aqui, número 15, utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviço ou utilidades particulares, né? Então, imagina ali, né, o servidor utilizando material particular, material da repartição para interesses, né, particulares. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, isso aqui é vedado, ó. Tá? O que são atribuições estranhas? Tudo aquilo que não está aqui dentro da lei, tudo que não está dentro do estatuto, né? Exceto em situações de emergência e transitória. Então, a lei sempre nos diz isso, ó, sempre nos diz o exceto, salvo, né? Em situações de emergência e transitória. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função.
e com o horário de trabalho. Vamos para o artigo de número 99, né? Espero que você esteja com a tua lei aí junto comigo, né? Acompanhando. Ressalvo os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, né? Você não pode acumular cargos públicos, cargos administrativos, né? Geralmente, quem pode acumular cargos são professores e médicos, como regra geral. Vamos lá. Inciso primeiro, a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, DF, estados, dos territórios e dos municípios, ou seja, né, de todos os cantinhos aí do nosso país. A acumulação de cargos, ainda que ilícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, tá? Então, fique muito atento aqui a este item, tá? Mesmo que haja acumulação de cargos, ainda que lícita, imagina, né? Eu, como professor, eu posso ter mais de um cargo, eu posso acumular cargos, mas eu preciso o quê? Ter compatibilidade de horários. Eu preciso que os horários sejam compatíveis. Isso é muito importante. Artigo de número 100. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão. Tá? Então, quem tem cargo em comissão sabe disso, né? Pode exercer apenas um cargo em comissão. Artigo 101, minha gente. Vamos lá, meu lindo, minha linda. Artigo número 101. O servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente 2 cargos efetivos. Olha só, pessoal, olha como a banca pode vir aqui brincar com a gente, hein? O servidor vinculado ao regime desta lei, nós estamos falando da 56, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Ficará afastado de ambos os cargos efetivos. E a banca pode vir aqui brincar com você, que você vai ficar afastado de um dos cargos, do cargo que você tem mais tempo nele, nada disso, tá? Vamos lá, artigo de número 103. A responsabilidade civil decorre do ato. Guarde isso aqui com você, tá? Ato omissivo ou ato comissivo, doloso ou culposo, tá? Ou eu sou omisso ou eu realizo o ato. O ato omissivo é quando você se omite, o ato comissivo é quando você comete o ato. O dolo é a intenção de cometer o ato. O ato culposo é aquela falha, né? É o ato sem intenção de cometer a falha, o erro, né? Aquilo é, conforme diz a 8.112 atual, né? Que é a lei da improbidade, que ela está punindo agora, a nova lei da improbidade, ela está tratando agora o crime de improbidade, né? Em relação ao dolo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Então, guarde essas 4 palavrinhas com você. O ato é omissivo ou comissivo, ou ele é doloso, ou ele é culposo. Primeiro aqui, a indenização de prejuízo dolosamente, dolosamente com intenção causada ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 44, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva, né? Então, conforme diz a lei, né? Conforme diz o direito administrativo. Então, o agente público,
ele causa um dano ao terceiro, quem responde é o órgão. Ele não responde por aquilo. E depois o órgão entra com uma ação regressiva. O que é uma ação regressiva? Uma ação de regresso, né? Uma ação para receber aquele prejuízo ali, o que foi causado, o dano ao erário, seja o que for. Legal? Terceiro, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores. Cuidado com essa palavrinha, que a banca pode mudar essa palavrinha aqui, tá? E contra ele será executada até o limite do valor da herança recebida, tá? Então, imagina que o servidor, ele causou um dano ao erário, um dano de R$ 10.000, um dano baixo, digamos assim, né? E esse servidor, digamos que ele venha a falecer e os seus sucessores ali, eles recebem o valor da herança. A herança é de R$ 200.000. Quanto que vai ser debitado para que ressarça o erário? O valor de R$ 10.000, tá? Até o limite do valor da herança. No caso, a herança 200.000 não tem problema, mas o dano foi no valor de 10.000, tá bom? Então, ele vai ressarcir o valor do dano. Se o valor for inverso, ressarce até o valor da herança recebida. Tá bom, meu lindo, minha linda? Atente a isso aí. Eu estou marcando para você todos os pontos importantes aqui desta lei. Não esqueça de lascar o dedo aí nesse like, dar o seu joinha, deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal e ajudar no nosso crescimento aí, tá bom? Estou colocando aqui para você os principais artigos da Lei 56 e depois também vamos gravar a parte 2 do artigo 121 ao 130 e os nossos simulados para você gabaritar a Lei 56, tá bom? Então, vamos seguindo aqui para o artigo 107 agora, que é um artigo importantíssimo, considero eu, que ele fala das penalidades disciplinares. Gente, o que são penalidades disciplinares, né? Nós vamos ter 5 penalidades aqui, e é muito importante a gente entender isso aqui, porque a banca certamente vai explorar isso aqui. Número 1, advertência. Uma penalidade disciplinar é advertência. Segundo, suspensão. Vai anotando no seu caderninho tudo isso aí, tá? Advertência, suspensão. Qualquer outra possibilidade de penalidade? Demissão, né? Através do processo administrativo do temido PAD, né? Quarto, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, né? A pessoa vai ter a cassação da sua aposentadoria. E quinto, a destituição do cargo dela em comissão. Então, são as 5 formas de penalidades disciplinares. Isso aqui precisa estar na ponta do seu cérebro, guardadinho com você, tá? E o parágrafo único. Lembre que banca adora prazo, tá? Será punido com suspensão de até 15 dias. 15 dias, o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, nos casos do parágrafo único do artigo 61, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Então, o servidor, ele foi determinado ali pela autoridade competente que ele passasse pela inspeção médica e ele se recusa. O que está determinado como penalidade? A suspensão de quantos dias? 15 dias. A banca adora prazo, guarde isso com você, anote no seu caderninho aí. Bom, como que a banca pode cobrar isso, então, da gente na prova aí? Vamos lá, meu povo. Conforme determina a Lei Complementar 56, seu artigo 107, deixa eu mudar minha canetinha primeiro aqui, acho que a amarelinha fica melhor, fica assim. Vamos lá.
Conforme determina a Lei Complementar 5.6, seu artigo 107, são penalidades disciplinares, exceto, ou seja, né, eu tenho 5 opções, uma delas não é uma penalidade disciplinar. Então, vamos lá. Destituição do cargo. Sim, é uma penalidade disciplinar, não é? Vamos lá. Destituição do cargo e comissão, perfeito, né? Suspensão do cargo também é uma penalidade disciplinar. Processo administrativo. Opa, peraí, vamos conferir aqui? Não fala de processo administrativo, então esse aqui é o nosso gabarito, letra C. Penalidade disciplinar não é processo administrativo. Processo administrativo já é a ponta lá, né? Então, é o nosso gabarito, a letra C. Letra D, vamos só fazer a nossa conferência, cassação da aposentadoria, perfeito, né? Conforme diz o artigo 107, e a destituição do cargo em comissão. Tá ok? Então, nosso gabarito, letra C. É assim que eu acredito que a banca pode cobrar de você no dia da prova, tá bom? Então, estamos trazendo aqui, vamos trazer daqui a pouquinho mais uma questãozinha bonitinha para você, da nossa Lei 5.6, tá bom? Para quebrar um pouquinho esse monte de leitura que a gente está fazendo aqui, o professor também traz questãozinha para vocês, para fixar o nosso conteúdo, né? Vamos que vamos, então, artigo 111, já estamos fechando aqui a primeira parte, né? Agora o 111 fala de outra coisa muito importante. Falamos de penalidade, agora vamos falar de demissão. Minha gente, esse artigo 111 é um artigo muito forte também para a prova, apesar de que não teremos muitas questões do 5.6, tá? Até pelo número de questões da prova. Não teremos mais que 4 questões, acredito eu, na prova, mas vamos lá. Quando que vai acontecer a demissão do servidor? Primeiro, quando ele cometer crime contra a administração pública. Quando acontecer o quê? Abandono de cargo ou função. Quando que acontece abandono de cargo ou função? Quando ele abandona com quantos dias? 30 dias ininterruptos, tá? 30 dias ininterruptos, ele é considerado abandono de função. Inassiduidade habitual, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos ver sobre isso aí, o prazo, o período, né? Porque a Lei 56 também nos fala, né, dessa inassiduidade. Improbidade administrativa, olha, também é motivo de demissão. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor a particulares, salvo em legítima defesa própria ou de outro, tá? Então, isso aqui é muito importante você ter na sua mente, porque a banca adora explorar os casos de exceção, tá bom? No ponto número 8, aplicação irregular de dinheiro público, tá? Aplicação irregular de dinheiros públicos, no caso, quem é o executor, né, do recurso. Revelação de segredo, do qual se apoderou em razão do cargo. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Então, esses são os pontos que nós temos aqui no nosso artigo 111. Professor, vou ter que decorar isso aqui? Sim, vai ter que decorar, e é desta forma aqui que a gente vai fazer isso. O que a gente pode pontuar aqui dentro do artigo 111 aqui? Eu gosto muito de marcar aonde tem as exceções, aonde tem salvo, tá? Porque a banca pode muito explorar isso aqui, ó. É caso de demissão, ofensa física em serviço a servidor público particulares, mesmo em caso de legítima defesa no órgão, ela pode contextualizar uma situação
que alguém está sendo agredido, que você vai fazer uma legítima defesa sua de alguém, e nesse caso aqui é um caso cabível de demissão, e não é um caso de demissão, ok? Mediante, com base no nosso artigo 111, tá bom? Vamos seguir em frente, vamos que vamos para o nosso artigo agora 118. Como eu disse com vocês, eu estou pulando alguns artigos, por quê? Porque uma simples leitura vai te levar ao entendimento, e não faz sentido a gente ficar aqui lendo, né? Sem ter também um entendimento. Artigo 118 entende-se por inassiduidade habitual, e este aqui é um artigo muito importante, que ele gera o quê? Demissão, tá bom, gente? Inassiduidade habitual, a falta de serviço gera demissão, sem causa que justificada, tá bom? Bom, o que é, quanto tempo, quantos dias que vai justificar, que vai gerar essa inassiduidade habitual aqui, para que o servidor seja demitido? Ele precisa faltar sem justificativa por 40 dias ao trabalho, interpoladamente, ou seja, né, faltar dia sim, durante outro mês, um dia no mês, 2 dias no outro mês, durante 5 anos ele vai acumular. Se ele acumular durante 5 anos 40 dias de falta sem justificativa, ele entra nessa situação de inassiduidade habitual aqui. E a banca pode muito bem explorar isso aqui, dizendo que é em 3 anos, que é em 4 anos, ela pode mudar o 40 aqui por 30, confundindo você, né, para aquele período que é o período de abandono de trabalho, tá bom? Então, atente ao artigo 118, considero muito importante. Artigo 118, as penalidades disciplinares serão aplicadas, tá? Esse aqui eu vou fazer mais por um desencargo mesmo, mas não acredito que a banca cobre isso. As penalidades disciplinares são aplicadas, olha, pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, pelo presidente das autarquias, fundações, quando se tratar de demissão, destituição de cargo em comissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão. Quando se tratar de suspensão. Tá? Então, sim, a banca pode até explorar algo assim, ó, né? Quando se tratar de demissão, quando se tratar de outro tipo de coisa, né? Então, a banca pode tratar isso aqui numa questão de você marcar quais estão certas, estão erradas, tá? Então, número 2, né? Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão. Pelo chefe da repartição e outras autoridades mencionadas em regulamento, no caso de advertência. Olha como é que o artigo 119 é um artigo até complexo, né? Enjoadinho aqui, caso a banca queira explorar. O ato de imposição de penalidades mencionará sempre o fundamento legal e a causa por escrito, tá? Isso aí está muito ligado lá no direito administrativo ao ato administrativo, tá? Que ele coloca aqui que a causa será por escrito. Então, vamos só repassar aqui um pouquinho, né? Quando as penalidades forem aplicadas pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior às mencionadas, quando se tratar de quê? De suspensão. Quando for hierarquias inferiores ao prefeito, ao presidente da Câmara, ao presidente de autarquias e fundações, ou quando se tratar, né, não se tratar de casos de demissão, destituição de cargos, ou apenas só de suspensão, e pelo chefe da repartição, no caso de advertência. O chefe da repartição trata a advertência, autoridades administrativas tratam da suspensão.
o prefeito não precisa te dar suspensão, a própria autoridade administrativa tem essa autonomia. E é isso que você precisa entender para a sua prova. Porque a banca pode colocar ali que fulano, num ato para ser suspenso, precisa ser suspenso pelo presidente da Câmara, pelo presidente da autarquia, precisa ser assinado pelo prefeito, nada disso. A autoridade administrativa, ok? Ela pode emitir a suspensão, ela tem autoridade para isso, tá bom? Então, vamos seguir. Artigo 120. Vamos para o nosso último artigo aqui, para uma questão, para o nosso desafio do concurseiro, que você vai adorar. Vamos lá. A ação disciplinar prescreverá. E olha como a banca pode explorar isso aqui, gente. Quando eu bati o olho no 120, eu falei assim, isso aqui dá para brincar de fazer questões com a gente, tá? Então, vamos lá. No primeiro aqui, em 5 anos, quando que vai prescrever? Em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação, de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Então, quando a gente tratar de demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, destituição de cargo em comissão, eu vou colocar na frente 5 anos. Quando eu tratar de suspensão, em quantos anos que prescreve? 2 anos, ok? A ação prescreve. Quando eu tratar de advertência, ela prescreve em 180 dias, ok? O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares, capituladas também como crime. A abertura da sindicância ou instauração de processo disciplinar, né, interrompe a prescrição. Foi aberto, gente, o processo disciplinar. Imagine aqui, né? Tinha 1 ano que aconteceu ali alguma coisa voltada que poderia suspender, prescrever uma suspensão. Com 1 ano, faltando 1 ano para prescrever, foi aberto o quê? Um processo administrativo, um PAD. Esse PAD faz o quê? Ele interrompe a prescrição, que faltava 1 ano, até a decisão final proferida por autoridade competente. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Ok? Então, esse artigo 120 aqui é um artigo muito importante, um artigo que a banca pode brincar, explorar de várias formas aqui. Então, vamos ver uma questãozinha de como a banca pode fazer aqui para nós essa questão. Eu preparei para você aqui uma questãozinha bonitinha. Vamos lá. Conforme a Lei Complementar 56, a ação disciplinar prescreverá em alguns casos. Assinale a alternativa incorreta no que se refere ao artigo 120. Então, vamos lá. Letra A. Em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, ok, tá certinho, né? Cassação de aposentadoria, sim. Disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Muito bem, então esse aqui não é o nosso gabarito. Falei em demissão, cassação da aposentadoria, disponibilidade e destituição do cargo em comissão, 5 anos para prescrever. Em 2 anos quanto à suspensão, também está correto, né? Falei de suspensão, são 2 anos. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. É isso mesmo? Sim, perfeito. Então, nosso gabarito é a letra D. Vamos conferir. Em 120 dias quanto à
advertência. Não. Quantos dias para nós para advertência? 180 dias, tá? Então, advertência 180 dias, suspensão 2 anos, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, destituição 5 anos para a prescrição das ações disciplinares, tá ok, pessoal? Muito bem, muito bem, muito bem. Encerramos aqui, artigo 97 ao 120. Que bom que você chegou aqui até o nosso desafio. E eu quero que você agora, que é uma das ferramentas mais poderosas que eu utilizo aqui com meus mentorandos, é o diário de bordo do concurseiro. E se você não conhece o diário de bordo, vá no nosso canal, assista o diário de bordo dos concurseiros, do concurseiro e coloque em prática essa ferramenta. Bom, o que eu quero te propor como desafio? Eu quero que você... Deixa eu mudar aqui um pouquinho, a canetinha, muito bem. Eu quero que você vá lá nos comentários e escreva lá nos comentários, falta um Szinho aqui, me perdoe, o seu maior aprendizado nesse vídeo. Escreva ele através de uma frase, um artigo, uma resposta, algo que você nunca mais vai esquecer. Imagina, um dos artigos que você viu aqui nesta aula, um dos artigos que, se você pudesse apostar aí algo, você diria assim, isso aqui vai estar na minha prova dia 23. E você vai escrever lá nos comentários, vai, ok? E eu vou te dar o meu coraçãozinho lá no comentário, tá bom? Então, você vai escrever no comentário o que você aprendeu, escrever uma frase, um artigo, uma resposta, qualquer coisa do artigo 97 ao 120, e não faça isso só nos meus vídeos, não, faça isso em qualquer vídeo que você venha a assistir. Tá bom, pessoal? Então, no mais, digo muito obrigado para você, fique com Deus até o próximo vídeo, e dia 23 nos vemos aí em São José, com a bênção de Papai do Céu, nessa grande prova aí. Um forte abraço, e até o próximo vídeo, e os nossos simulados do 56.